Olá pessoal, gente, eu gravei um vídeo que achei que tava gravando, quando eu olhei não tava gravando nada. Gente, deixa eu contar pra vocês. Eu vim aqui hoje fazer esse vídeo pra falar pra vocês que no intervalo de antes de 9 meses, porque ainda vai fazer 9 meses que eu tinha feito a minha cirurgia plástica. Gente, eu tive que passar pelo processo de outra cirurgia plástica, pelo mesmo motivo. Motivo esse, gente, que eu não guardei o repouso. E lá no canal eu soltei um vídeo lá falando sobre a cirurgia pra vocês, lá no canal da Cigana, Terezinha Flor Cigana. Lá, gente, eu errei e falei 26 mil, mas não quis consertar não. Porque assim, eu nem podia ter subido aqui em cima pra gravar esse vídeo, mas eu sou teimosa. Aí, gente, eu paguei, foi 36 mil pra fazer a cirurgia plástica. Trocar a prótese de silicone. A outra tinha dado encapsulada, eu fiquei com a outra por 16 anos, não sentia nada, né? Aí, gente, troquei. Aí o moral da história, paguei 36 mil dessa vez, né? Fiz a cirurgia, deu tudo certo. Apesar de eu ter ficado com o braço esquecido um dia, mas com todas as massagens, eu não contei isso pra vocês, eu recuperei meu braço. Aí dessa vez, gente, eu tava com muito, mas muito medo de fazer a cirurgia. Aí quando eu entrei na sala de cirurgia, só tava uma enfermeira e um outro enfermeiro, né, que são os instrumentistas. E os dois o cirurgião e o anestesista não tinham chegado no quarto. Aí eu já estava assim deitada, já preparada, esperando, né, o médico vir para poder marcar o peito tudinho para estar fazendo a cirurgia. Gente, eu entrei em pânico, do nada eu entrei em pânico, eu não conseguia respirar, eu não conseguia engolir, e foi aquele sufoco. A enfermeira falava, respira, respira, e tentava, eu falava assim, eu quero água, água, eu pedia água, só água, e eu não podia tomar água, porque o meu jejum de água, a última água que eu tomei para fazer a cirurgia no outro dia foi meia-noite em ponto, não podia mais nada. Aí o moral da história, ela falou, vou chamar o médico, chama o médico, aí chamaram o anestesista, foi o único que estava chegando já no corredor. Aí ele veio e falou, o que aconteceu? Eu falei, eu não, aí eu não conseguia. Ela falou, perdeu a respiração, não respira. Aí eu tentava, gente, pedia água e aí não conseguia. Aí ele começou a conversar comigo, falou, calma, calma, e foi me ensinando a respirar. Falou, vamos respirar assim, devagar, devagar, até que ele pediu para trazer aquele balão de oxigênio e colocou. E aí me deitou, começou a conversar comigo, pedindo para mim ter calma, e me falando para mim respirar leve, leve, e eu falando para ele que queria água, ele falou, não podia, né? Aí, gente, foi um sufoco. Aí, como eu fiquei tão nervosa e entrei em pânico, aí ele conversou comigo e falou assim, agora eu vou sedar você, você vai ficar tranquila, não vai ter perigo, Deus está aqui, vai dar tudo certo. Aí eu falei assim para ele, doutor, mas deixa eu te falar, não me ceda agora, deixa eu falar mais uma coisa. Aí eu estava muito em pânico. Aí eu falei assim, doutor, deixa as enfermeiras molhar minha boca toda hora quando eu estiver na sala de terapia intensiva. Ele falou, deixa. Falei, porque da outra vez, elas só punham o algodão molhado nos meus lábios. E eu não conseguia respirar. Foi até que me colocaram no balão de oxigênio. Eu não vou conseguir respirar, eu tenho certeza. Ele falou, não, você já vai sair daqui com o balão. E quando chegar lá, eu vou deixar para ela pôr a água na sua boca toda hora. Falei, não, então tá bom. E agora você relaxa, eu vou te sedar, vamos procurar uma aveia. Aí as veias muito fininhas e nervosa igual eu tava, eles achou uma aveia nessa mão, colocou. Aí, gente, eu peguei e falei assim pra ele, calma, não deixa, eu não quero dormir agora, espera. Aí, calma, aí ele falou assim, já dormiu. Aí eu escutando, gente, eu fiquei, eles me sedou, mas o sedativo não pegou porque eu tava muito nervosa. Aí eles anestesiaram, fizeram a cirurgia e eu veio eles fazer a cirurgia toda. Aí eles tinham colocado um pano cinza no meu rosto, e aí eu via que eles pôs os instrumentos em cima do meu rosto, e pegando e fazendo, e eles conversando entre eles, e eu vendo, eu ouvindo tudo. Gente, pensa no pânico, e eu pensava assim no meu pensamento, gente, será que eu morri e virei zumbi? E aí, gente, aquele pano assim, eu pensava que eu já estava enterrada, e aquilo era a terra que estava no meu rosto, eu pensava que era a tampa do caixão, eu quase morri, gente, quase morri de pânico. Aí, no final, eu tava com a cabeça assim pro lado direito, né? Aí eu falei assim, sangue de Jesus tem poder. E virei pra cá. Aí ele falou assim, acho que ela tá acordando. Aí destampou, ele falou, mas não tem que acordar agora. Aí eu peguei, só que eu não conseguia, né? Ele pegou e falou, tá tudo bem, Terezinha? Eu falei assim, tá. Aí comecei a orar, gente, orando. Aí quando terminou tudo, aí eu ouvi aqui, falou assim, ó, terminou.
agora pode levar pra lá e tal, e já me levaram pra lá. E lá a enfermeira toda hora eu falava, moça, aí eu chamava ela de menina, moça, depois eu, menina, aí ela, oi, eu falava assim, moia minha boca, pinga água na minha boca, aí ela vinha pingava bastante, assim, todinho por dentro, pingava por fora, aí passava um prazinho, eu tentava engolir, não conseguia engolir aquela saliva, eu, menina, ela respondia, eu ponho água na minha boca, isso aí, gente, foi o tempo todo. Eu entrei para a sala de cirurgia 8 horas da manhã, aí o médico falou que ia demorar muito, umas 2 horas a cirurgia. Eu sei que eu fui para a sala de terapia intensiva. Quando eu voltei para o quarto, lá para o apartamento, faltava uns 15 para as 2 da tarde. Você vê o tanto que eu fiquei lá, eles esperando eu recuperar. E aí a moça falou assim, olha, você já está bem, vou tirar aqui e eu vou te levar lá para o apartamento. E você está sem acompanhante. Eu falei, ah não, deixa eu aqui, porque quem vai pingar água na minha boca? Ela não, fica tranquila. E aí eu apaguei, né, dormi. Aí ela me levou, quando chegou lá, aí já tinha acompanhante comigo, né, já estava lá em Deus de 9 horas da manhã. E aí, graças a Deus, depois foi dando tudo certo, o braço ficou esquecido de novo. Aí eu expliquei pro médico, eu expliquei e ele me explicou. Ele falou assim, olha, ele vai ficar esquecido porque a anestesia, o sedativo é gelado, seu braço congelou. Então, com o tempo, até amanhã ele volta ao normal, não te preocupa. Aí me deu calmante para dormir. E aí foi que eu me tranquilizei, aí toda hora eu tentava levantar o braço, mas era muito pesado, eu não dava conta, e quando já estava quase amanhecendo, eu senti formigar, eu tentei levantar e firmei, ele ficou meio assim caindo. Mas aí eu percebi que eu ia ficar com o braço normal, né, gente? Nossa, foi um sufoco. Mas isso foi o que eu quis contar um pouquinho pra vocês e falar pra vocês que eu tive de fazer a cirurgia porque não guardei o repouso. Gente, se você faz uma cirurgia, seja a cirurgia que for, até um dente que você arrancar, guarda o repouso. Guarda o repouso porque o fazer é fácil. O difícil, gente, é o repouso. O repouso é tudo. E aí aconteceu isso comigo. Eu tive de gastar de novo, né? Pagar tudo de novo e o preço ficou muito alto, né? O dinheiro aí que daria para me comprar um carro novo, né? Mas gastei comigo, né? Tá bom demais. Deus abençoe que agora dessa vez dá tudo certo. E eu contei um pouco da minha história para vocês e o meu vídeo ficou grande. Mas, gente, me ajuda aí nesse canal, tô desanimada. Talvez eu até desista se o YouTube não me dá a monetização de novo, porque meus vídeos são normal, não é canal sensual, não tô mostrando nada de pornografia, só falando de coisas boas, ensinando a mexer com plantas, com tudo. Se ele não me der a monetização, eu vou excluir todos os vídeos do canal. Mas é isso, gente. Conto com vocês nos meus vídeos lá. Quero que vocês vejam esse vídeo, curte, comente e compartilhe. Tchau, pessoal. E dessa vez, gente, tô guardando o repouso e olha que eu tô passando a maioria do tempo deitada. Beijo, gente. Fui. Gente, olha, eu tô toda sem... Não coloquei nem anel, tirei tudo, né, gente? Porque tem que tirar. Nem tive ânimo de pôr de novo. Mas é isso, gente, que eu quis falar pra vocês. Tchau, tchau. Se inscreva no canal, compartilha e fui.